Então, cá estamos nós, segundo episódio, podcast nome por terminar. Exatamente. Então, nós semana passada não, episódio passado tínhamos referido maioritariamente as mudanças que houve pelas equipas, as equipas que saíram, as que entraram, os jogadores que saíram e entraram, e falamos Exatamente. sobre a primeira semana de jogos, Uhum. esta que já acabou de decorrer há 2 dias. Exatamente, estamos a gravar dia 25, deve sair dia 26, mas sim. E não foi de todo como estávamos à espera. Não, completamente não, porque, quer dizer, ainda tem muito ali sim para acontecer, estamos só na primeira semana, blá 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 blá. A questão é que, sejamos honestos, acho que ambos achámos que os G2 sem Jankos iam sofrer. A verdade é que o Yike jogou muito bem, tanto que até ganhou um MVP, exato, contra os Excel. os Excel, exatamente. Efetivamente mostrou-se capaz de entrar Exato. para um jogador tão conhecido e tão importante como o Jankos, algo que Claro, nenhum de nós estava à espera, efetivamente. exato. E sim, mais por alto. Outra coisa que também não estávamos à espera é que os Fnatic fossem tão underwhelming. Exato, tem 3 jogos que foram ganhar um. Porque toda a gente deu hype ao regresso do Reckless, é verdade. E uma coisa é verdade, e isso é algo que o Jankos até disse em stream recentemente, é que houve pessoal a questionar se o Jankos estava washed. Não foi o nosso caso, mas até apareceu ali uma prompt no meio do ecrã durante a broadcast a dizer is Jankos a washed player? Que é um bocadinho bizarro, visto que o Jankos teve sempre na LEC, enquanto o Reckless não, teve um ano de fora, e nesse ano também não se pode dizer que esteve a ser um jogador incrível, não foi. E é por isso que acho que é um bocadinho bizarro que, de certo modo, todos caímos um bocadinho assim, de que o Reckless ia voltar a ser incrível. Voltou, foi bom, mas não foi incrível. Ao contrário de outros ADCs que voltaram também, mas isso já falamos. Exatamente. Mas então, como é óbvio, começar pelo início. Uhum. Primeiro jogo de Split, primeiro jogo de 2023 também, Exatamente. foi o Excel Guildas. Exato. Este que, como também já referíamos, já tínhamos iludido, os jogadores acabam por ganhar. Uhum. Numa vitória 30 minutos, bastante dominante, diria. Sim, é. Aquilo que já sabia antes dos primeiros jogos foi que todas as equipas estavam a dizer que os G2 iam ser a força dominante por causa do que tinham feito em scrims. Estavam a dizer que o Yike era um jogador muito dominante na jungle, que foi o que vimos neste jogo. Ficou 8-1 de Graves. Mas eu acho que, honestamente, o highlight para mim neste jogo foi o regresso do Mickey. O Mickey X fez algo muito especial, diria. Aquele jogo que ele fez, em que ele estava em roaming permanente. E não sei se também por acaso teve essa oportunidade para ouvir os comms, mas os comms do G2 eram muito curiosos, porque uma das coisas que estávamos a questionar é que se o Jankos ia ser um bocadinho mais silencioso, que não foi de todo. Porque tanto o Yike como o Hansama, e isso é que eu não estava à espera, que o Hansama estava a dar shot call. Foi algo que também surpreendeu. Eu pensei que ou ia ser o Broken Blade, ou o que eu Uhum. achei mais provável, o Caps, Sim. mas de certa forma foi mais o Hansama, até, e foi algo surpreendente. E se reparar, por exemplo, não foi o First Blood, o Yike levou o First Blood, foi apanhado fora de posição, acontece. Depois logo a seguir há a trade na bot lane. E logo a seguir há o shot call do Hansama, da seta que vai para o meio para acertar no VTO e diz ao Mickey e ao Caps para se atirarem ele. A seta Exatamente. acerta no VTO e depois está lá o Mickey no primeiro dos seus vários roams que ele fez ao longo do jogo para conseguirem logo a primeira kill, que por acaso até foi para o Mickey, a primeira kill no mid. Mas logo essa jogada foi muito importante porque os combos estavam um bocadinho silenciosos até aquele momento. Mas no momento em que o Hansama diz eu vou mandar a seta para aqui, vão rápido, começa tudo a dar clique. Ao mesmo tempo o Yike começa a entrar no ritmo da coisa, o Broken Blade estava a dançar com o Odom Amne, aquilo foi batalha típica de top lane, ou seja, não aconteceu Exatamente. nada até ao fim do jogo.
E tiveste aqueles momentos muito perto de ambos os lados terem uma kill, mas lá está, top lane não acontece nada. Mas os rombos do Mickey que levaram depois até a um momento hilariante em que o Vithio estava a nível 11 e o Mickey estava a nível 6 e o Vithio estava a fugir dele porque ele sabia que se estava o Mickey lá havia alguém por perto. Exatamente, sim. Foi algo curioso, eu se não me engano, lembro de ter visto o tweet do Mickey em que ele disse, e mesmo no próprio jogo deu para ver, salvo erro que ao minuto 20 ele estava nível 6, Sim, sim. ou só chegou ao nível 6 ao nível 20, e vendo aqui os níveis no fim do jogo, inclusive, ele, quando comparado ao jogador com mais nível de jogo, que foi o Broken Blade, está a 7 níveis atrás. Exato. Verdade seja dita, só está um atrás do suporte da equipa inimiga, mas está 5 atrás do próprio ADC, Uhum. que é algo que, apesar de costumamos ver uma diferença de nível ainda um bocado grande, ainda é algo surpreendente, tendo em Sim, conta sim. que é um Heimerdinger, principalmente. Não, eu acho que há uma coisa muito interessante, é que este jogo começou a ver uma trend que eu sinceramente não gosto, uh, porque eu gosto de metas muito variadas. E efetivamente ver os suportes de Genie e Emberdinger é algo que eu gosto, porque lá está, é variado. No entanto, o que eu não gosto é ver a trend que começou neste jogo na top lane, que foi Jax Xante, que se não estou em erro, viu-se essa team comp em pelo menos 5 jogos. Dos 15 foram jogados. Portanto, no XLG2 foi. Uh, Estou aqui a ver. Foram jogados Xante contra Jax no Vitality The Heretics Heretics também. da segunda semana. Foi jogado nos Fnatic G2 também, Uh, também no ok, segundo dia. por acaso até foi isso, pensava que era mais. Mas no entanto tem-se visto muito Xante e muito Jax. Muito Jax e muito Xante, sim, efetivamente. Eles Uh, foram aqui. O Xante foi jogado em 8 jogos sim. e foi banido em 9. Uhum. Ou, desculpa, foi banido em 1, foi picado e banido em 9 jogos. O Jax foi utilizado em 6 jogos Uhum. e foi banido 6 vezes também, por isso teve uma presença de Sim. 80%. Teve na grande maioria de jogos. Sim. Estabeleceu-se logo a meta para a top lane, podemos dizer. Sim, isso não estou em erro, isto é algo que até se tem visto muito na LCK. Porque isto é um problema perene do League of Legends europeu. Europeu e não só, ocidental no geral. É que como o LCK e o LPL começam ligeiramente antes, significa que têm de fazer tudo para copiar aquilo que eles fazem. Portanto, se eu não estou em erro, até posso ver aqui as estatísticas. Exato, neste momento na LCK, que Santa tem, foi picado ou banido em 23 jogos, com, ou seja, cerca de 80% dos Ok. jogos totais. Que Santa está lá, outro que também está lá, que também está aí para cima é o Kong, sendo que o que foi mais vezes foi o mesmo Rise como na LEC. Sim, Mas já que com 50% que Santa é 80%. vão um pouco de E, encontro aos valores que nós encontramos na LEC neste momento também, sim, 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 que sim, é sim. 60% presence para o Xante e Exato. 80% para o Jax, Uhum. sendo que o Jax foi o quinto champion mais banido. Não, foi o quinto champion com maior presença. Eu percebo o porquê de fazerem isso. Porque a pessoa olha para a LCK e obviamente vê um jogo mais evoluído do que cá na Europa. Uh, Seja por serem mais dedicados, seja por terem jogadores melhores, isso não é aqui nem ali. Só é completamente irrelevante. O que é relevante é que todas as equipas acham que por copiarem a LCK vai correr bem. E por muitas vezes corre, outras vezes nem por isso. Tanto que existe até um meme, né, do Wonder levar completamente na boca dos coreanos. Algo que também aconteceu no primeiro dia. Sim, lá isso também acaba por ser verdade, mas isso é uma história para daqui a pouco. E, efetivamente, é isso. Eu sempre achei que a Ásia é completamente diferente. É um nível de jogo e é um jogo diferente. Uma Uhum. pessoa costuma dizer muito: jogar solo queue, jogar, por exemplo, Challenger ou Sim, sim, mesmo sim. uma liga é completamente diferente. Mas mesmo entre as ligas, entre a Liga Europeia, a LEC, a LCK, a LPL, existe uma disparidade que uma pessoa não nota e é algo Uhum. absurdo. De certo modo,
É daquelas coisas. Eu diria que equipas tipo. Vamos olhar para o ano passado, porque este ano ainda não tivemos a oportunidade para saber quais é que são as melhores equipas. Mas, olhando para o ano passado, acho que é plausível dizer que equipas tipo os Rogue, G2, Fnatic eram melhores que 50% das equipas da LCK. O problema é que aquelas equipas que eles encontram são as melhores. Sim, claro. Se formos a comparar as melhores equipas da LEC, claro, tendem a ser melhor do que a grande maioria de equipas da LCK. O problema Uhum. é que nos torneios, nos mundiais, nos Worlds, na MSI, nunca são as piores equipas. São a equipa que ganharam o split, no caso da MSI, Uhum. ou as equipas que conseguiram qualificar através de pontos para o Worlds. Sim, E vão ser sempre equipas fortes. Algo exato. que é a dificuldade aí. Porque, claro, se fosse contra o primeiro classificado da LEC e o último da LCK, não tenho dúvida Uhum. que a LEC ganharia. Sim, Para sim, o sim, sim, primeiro sim. classificado de ambas, Vai tenho ser sempre certeza em quem complicado. apostaria. Ok, mas voltando assim ao jogo, a Sim. G2 Excel, portanto, a estreia do novo lineup dos Excel, honestamente, foi um bocadinho underwhelming para os Excel. O Patrick, pá, não fez nada de especial. O Xerxes também foi completamente bodied pelo Yike na jungle, tanto que ele acabou sem uma única kill. O Odoamne acho que foi a única coisa que se safou daquele jogo, honestamente. O Targamas também teve muito apagado. O VTO levou com o Caps, acontece. Um, simplesmente acontece Sim. aos melhores. E o Caps Claro, teve um estava jogo ligado. muito. E o próprio Caps teve um jogo muito apagado, tal como teve contra os Fnatic. Mas o Caps teve um jogo apagado, mas foi através da bot lane que. Através da bot lane da jungle que o G2 conseguiram levar aquilo à frente. Uh, e honestamente, vendo a coordenação que os G2 estão a ter, eu acho que este jogo ter demorado meia hora até foi bastante. Porque eu acho que foi devido muito também ao início haver um bocadinho de nervos. Notava-se em certos aspectos do jogo que os jogadores estavam nervosos, principalmente o Yike. Mas mais à frente, quando mais confortável estiveram, o Carry começou seriamente. E pronto, o jogo finalmente acabou. Não sei se há algo a dizer sobre este jogo. Sim, claro. Não, efetivamente não tenho mais nada a dizer. Acho que disseste tudo agora. O Odoamne efetivamente foi o standout. Eu acho que o Targamas não teve propriamente mal, mas quando perdes a bot lane e quando a bot lane corre desta forma, sente suporte é um bocado mais difícil brilhar quando o teu ADC não o faz. E Sim. acho que o Patrick, tal até como salvo erro tinha referido no nosso antigo episódio, não se safou nada bem. Uhum. Uh, por isso sim, eu acho que explicaste bem o jogo. Ok. Então vamos passar ao próximo. Passando assim por alto. Qual é o BDS? Acho que não se pode esperar muito. Os BDS levaram completamente na boca. Exatamente como se estava à espera. Uh, não, apesar de foi um jogo com bastante poucas kills e um jogo bastante comprido. Sim. Tanto que até, o score até ficou 10-9. Até parecia um jogo de LCK. Porque havia um total de 20 kills ao final de meia hora. O que é algo estranho, sendo que o First Blood foi aos 2 minutos. Sim, Algo que sim. foi, saldo erro, 3 minutos mais rápido que nos G2. Que foi um jogo que acabou Uh, mais rápido e sim, com sim, 3 mais minutos. kills. Sim, sim. No entanto, sim, jogaram um jogo bastante passivo. Honestamente, que é um bocado típico dos Rogue, agora Koi. Uhum, sim, Jogar um jogo mais passivo, jogar com calma, procurar dar scale. Os sim. Koi, neste momento, são provavelmente a equipa da europeia mais semelhante ao estilo de jogo das equipas coreanas e chinesas. Uhum. Muito Por devido isso, ao mal sim, arranque, provavelmente. nada surpreendente este resultado. Sim. Acho que era o que a grande maioria, nós inclusive, previa. Por Uhum. isso, Isso eu queria dar também assim, uma nota bastante positiva para o Crowny, que teve um jogo bastante bom. Uh, Ficar 3-0 num jogo que perdeste, pá, 3-0-5 em ADC é uma nota positiva. sim, Sendo que o próprio Lavrov também teve KDA positivo, que novamente é estranho, para um jogo lá está, em que eram os BDS que ficaram em último ano passado contra os COI que ficaram em primeiro. Eu percebo que anos diferentes, equipas diferentes, mas mesmo assim o pessoal estava à espera que os BDS simplesmente levassem na boca e o jogo acabasse. Deram luta, conseguiram 2 drakes até. Pá, os BDS não jogaram mal, só que os COI jogaram melhor. Tanto que se tu ver aqui um Gold Graph, os BDS não tiveram à frente uma única vez o jogo todo.
Em 36 minutos não estar à frente uma única vez é um bocado complicado. Sim, eles nunca, mesmo nunca, mesmo quando fizeram os dois Drakes, Uhum, continuaram sempre atrás, sempre com alguma dificuldade em uhum. ultrapassar esse nível. E foi isso. Os Rogue dominaram como costumam dominar, com calma. Não se importam de perder os primeiros Drakes, depois fazem 3 seguidos. Não se Sim. importam de ter calma na lane, porque depois aparecem 4 e fazem uma kill todos juntos. É o estilo que estamos habituados ao Rogue, que estamos Uhum. habituados a esta equipa, a equipa semelhante à LCK, que Sim. acho que é interessante ver. E eu acho que se formos comparando as lanes, chegando a Adam, não houve muita diferença. Larsen no Nuclear Int, acho que até se pode dizer que o Nuclear Int teve um bocadinho melhor. O Larsen não fez nada de mais. Bot lane também bastante equiparáveis. Sim, Pode ser argumentado que o Trimby teve ligeiramente melhor. Um, mas acho que a grande diferença foi entre o Shio e o Malrang. Acho que o Malrang novamente mostrou-se que ele está sempre um passo acima a qualquer jungler up and coming que acho que consegue tirar a coroa. Vai ser muito difícil. E o Malrang fez efetivamente a diferença neste jogo. Acho que quanto aos com a VDS está feito. Vamos passar ao acho que sim. próximo. Próximo jogo, Astralis Heretics, que Estreia das Heretics. também foi o que estamos à espera, uma vitória dos Uhum. Heretics. Um bocado contestada. Sim. E é aqui que eu queria começar os alarm bells. Porque os Heretics já se sabia à partida, e foi algo que até discutimos no último, foi que o pior aspecto dos Heretics era o bot lane. Sim, E a verdade é que o melhor aspecto dos Astralis é a bot lane. Portanto, até podemos ver aqui, dá para ver aqui no gráfico, o Kobe dominou o jogo para o lado das Astralis. A única razão pela qual os Astralis não foram completamente destruídos antes foi porque o Kobe existia. Portanto, porque o Dior levou completamente na boca do Ruby, o Yankos teve um jogo muito bom, o Evi também, só que o Jack Spectre e o Mercer não fizeram nada a avançar no voto. O voto somente existiu, estava lá e pouco mais do que isso. algo que efetivamente, olhando só, quem olhasse apenas para os QDA, por exemplo, pelo menos do lado dos Heretics, se calhar não reparava. Porque os Jack Spectre e o Mercer também não foi de estarem a dar kills ou a perder completamente a lane. Estavam apagados. Ficaram 3-2-8, 1-1-18, que Isso para, efetivamente isso não é para um mau, Varus, isso para mas um para um Varus Varus e uma ADC, Karma, Varus Karma é um bom combo, e ainda por cima não, lá está, não fizeram grande coisa. Estava à espera de mais. E o jogo simplesmente acabou aí para os. Simplesmente acabou aí Astralis. para os Astralis. Acabou com o Evi muito forte, o Ruby completamente destruidor. Honestamente, surpreendeu-me porque o Ruby é um nome que já se falava, mas quando é um coreano que vem para a Europa, uma pessoa fica sempre a olhar um bocadinho de lado. É um bocadinho como depois vamos ver com o Vitality. Um coreano que vem para a Europa é olhado para sempre de ok, é coreano, provavelmente vai ser muito bom, mas será que vai ser mesmo né, vai ser aquele nível coreano, nível Faker, Teddy, whatever. Disse, mas não Sim. foi à cabeça e ver logo o Teddy, incrível. Uh, mas dá a perceber o que eu quero dizer, certo? Portanto, A dúvida é jogadores sempre Faker, essa. Deft, etc. A pessoa, quando vem um coreano, vem cá para. O coreano ou até mesmo o chinês, depois vamos ver com o caso do Bow, quando vem para a Europa, uma pessoa fica sempre a achar um bocadinho estranho, porque pensa, tu se fosses mesmo incrível, estarias numa daquelas equipas topo coreanas. Não estás. Estás aqui na LEC. Para quê? Mas a verdade é que o Ruby teve um jogo exemplar. Não tenho nada a apontar. Uh, e quanto aos Heretics Astralis, exatamente o que estávamos à espera. Um jogo também um bocadinho comprido, 35 minutos. Sim, efetivamente eu acho que aqui foi um jogo de jungle diff. Sim. Podemos ver, o primeiro Drake foi feito efetivamente porque o Jankos cometeu um erro, conseguiu ser apanhado, então conseguiram dar setup sem capacidade de contestar, mas a partir daí nunca mais. A partir Exato. daí era aos 8h39, Drake aos 12h58, outro Viral aos 15, outro Drake aos 18, outro aos 23. Efetivamente ainda conseguem um Baron, os Astralis, mas logo quase um minuto depois fazem outro Drake, os Heretics, e desde aí a equipa esteve bastante segura na vitória, Sim. apesar de ainda ter perdido por 1000 de gold,
Sim, ao minuto 31, mas segurou firme e foi capaz de trazer vitória como se estava à uhum, espera. exato. Portanto, acho que este jogo está próximo, está pronto. E no próximo, Mad Lions SK. Eu sou sincero, eu nunca vi um jogo tão bom do Niski. O Niski Sim, estava simplesmente avassalador. Os SK era uma equipa que, perdão o termo, mas eram os misfits, no sentido em que eram uma amálgama de jogadores que ninguém queria. Portanto, os jogadores tipo Irrelevant, Marco Uno, Certas, Exa, Kiki Doss. E honestamente ninguém está à espera que os SK tivesse um bom resultado. Toda a gente sabe que os SK foi uma equipa feita num budget muito apertado. Portanto, a SK também com a SK Mad Lions, quero dizer, com JC, estreia, se não tenho erro. sim, saldo erro sim, a estreia do Chasey. Além disso, o Niski que Hum, teve um jogo absurdo, hum, completamente absurdo. A primeira vez que o Niski jogou na LEC, ele previamente já tinha jogado na U Masters, na NLC e também na LCK hum. Mas isto é efetivamente o primeiro jogo dele na LEC. Começar assim, o QDA 3.7, 5.36, nada mal. Hum. Jogar contra o Irrelevant, que, pronto, tal como referes, de certa forma é um jogador que ninguém procura ter. No entanto, também é um jogador no seu próprio mérito. Jogar um Sim, sim, Renekton sim. contra o Santa. Xante, que é uma pick de certeza, vamos ver. Só uma nota para o excelente jogo do Ilisang. Ilisang, que teve uma estreia bastante boa. Ele estava 0-0-18 ao fim do jogo e depois morreu mesmo no fim. Mesmo ao mal de Ilisang. E que ele não pode ter um jogo que não morre, tem de morrer pelo menos uma vez. A Lioia, Exatamente. forte, não extremamente dominante, mas forte, nunca foi contestado sequer. O jogo foi todo a base Niski, Karzi e Lisang a destruírem tudo. E o jogo foi bastante straightforward, portanto foi o mais curto assim, dos iniciais, se não erro. 27. 27 minutos. Sim, Exato, foi 27 minutos, foi o mais curto de todos, até agora. E exatamente também o mais curto do primeiro dia. sim. Hum, exatamente aquilo que estava à espera. E portanto vamos para o jogo do dia. Vitality Fnatic. Vitality Fnatic. Um jogo algo hyped, algo que se estava Uhum. à procura. Temos o retorno do Reckless para Sim, Fnatic. Temos certo. a estreia do Hooks na LEC. Uhum. Para além disso, temos outra vez o Perks a jogar, como costume. Temos o Bow, que era algo para quem toda a gente estava a olhar. Ele que só tinha jogado na Spring 2021 da LPL. Exato, Jogou e 10 jogos, depois foi ganhou os banido. 10, exatamente. Ficou sem conseguir jogar. No entanto, esses 10 jogos ganhou-os todos, sendo dos Sim, FPX. sim, sim. E agora retorna para os jogos, neste caso na LEC, e retorna bem, como Sim, conseguimos muito ver. bem. Apesar de. Vamos olhando para o jogo. O jogo, vamos resumindo assim. Como é que o jogo começou? O jogo começou, a primeira coisa importante foi a batalha Photon Wunder, em que a broadcast até disse que o Wunder estava a levar com coreanos e nem sequer tinha chegado ao World. Porque o Wunder tem somente a levar counter. O Photon estava a jogar muito, muito melhor. O Photon, atenção, que está neste momento a fazer stand-in pelo Alfari, porque em princípio aquilo que foi dito é que o Alfari vai voltar em princípio em Spring, Ok, sim. mas é daquelas coisas. Se eles o jogo continuar assim, para que tirar o Photon? Não vale a pena sequer. Para que é que vais correr o risco de outra equipa pegar no Photon? Não há necessidade para tal. Ele, Imagina como, com esta imagina como performance, equipa. Imagina como equipa, tipo os SK ou os BDS, whatever, ficam com o Photon e do nada agora tens uma equipa muito mais convincente. É um bocadinho chato e acho que os Vitality não vão querer isso. Mas ao mesmo tempo, se ficarem com o Photon, mesmo pode acontecer com o Alfari. Ahm, mas olhando para este jogo, o Photon começou muito bem. Quem começou muito mal foi o Perks. O Perks estava a dar int tanto ao ponto que ele ficou 0-4, se não tenho erro, e depois acabou o jogo mesmo 1-4, não é muito melhor. Mas houve um ponto em que ele estava mesmo, acho que era 0-4-2 ou algo do género. Foi um score muito mau, ele estava a levar muito, muito, muito do Humanoid e do Razork. E o Pou teve
O Bow foi essencial neste jogo, porque os Vitality estavam a perder miseravelmente este jogo, até que houve ali uma team fight, se não estou em erro, aos 23 minutos, em que se virou o jogo Sim. todo ao contrário. Eu posso confirmar, entretanto. Eu sei que houve uma team fight, aos 20 e poucos minutos, Sim. em que os Fnatic estavam a ganhar, Há uma estavam a ganhar, pequena estavam a ganhar. teamfight no Baron, aos 22, em que, sim, existe uma luta em que começa bem para os Vitality, sendo que Sim, o Razork salta para cima do Perks na topside jungle, sim, sim. e eles têm, para além do Razork, o Rux, o Reckless e o Humanoid a dar crash para cima, e o Sim. Wunder a dar TP para os minions do top, Uhum. e o Perks sem possibilidade é completamente apanhado e leva a CC até a morte. Depois os Fnatic tentam continuar, só que entretanto o Bo e o Kaiser conseguem fugir Sim. e começa uma luta pelo Baron em que o Bo efetivamente é outra vez apanhado e os Fnatic conseguem completar o Baron. Neste momento até é um bocado estranho porque ainda ver os Fnatic aos 23 minutos Sim. estão à frente de 2000 de gold, ou cerca de Exato. 2000 de gold, têm 3 Drakes para 0 Uhum. e fizeram um Baron. Neste momento quase que parecia imperdível. Sim, sim. E depois houve aquela jogada do Bow que, lá está, vira o jogo completamente ao contrário. Exato, tens a cidade por volta da meia hora, em que o Bow, praticamente sozinho, faz uma triple kill na backline de uma teamfight. Em que, em que o Photon, o Kaiser e o Neon estão literalmente no meio. Se não me erro, o Perks acho que não chega a morrer nessa fight, mas não morre, está perto. Mas o Bow simplesmente atira-se para eles, atira-se para o Reckless e para o Rooks e apanha-os completamente desprevenidos. Sim, e É. sim, essa teamfight ele efetivamente consegue fazer algo absurdo. Começa cerca dos 29, Uhum. após outro Drake não, outro Baron Baron. nos Uhum. Fnatic. Os Fnatic fazem e os Vitality tentam contestar, só que muito tarde. Mesmo o próprio Kaiser manda o ulti para cima do Reckless, só que ele tem um cleanse e nada acontece. Então aí começa a teamfight. Os Fnatic dão logo um burst bastante grande ao Kaiser e ele morre. Só que Sim. nisso o Bo consegue dar trade pelo Rux e o Perks consegue fazer com que o Razor, que é Kindred, seja forçado a gastar o ulti. Uhum. E a partir daí o Bow mais o Neon a lutar contra o Humanoid no mid lane conseguem efetivamente matar. Depois aí só continua. Lutam contra o Razork. O Photon entretanto já está em cima do Wunder e do Reckless com o Perks atrás. O Bow foi como tinhas dito que ia fazer por triple kill. Sim. E ajudar na morte também do Reckless. Depois o Perks ainda dá chase ao Wunder, um antigo colega de equipa. Uhum. Acaba por não resultar em nada, que o Wunder consegue dar recall por causa do Baron, mas seja como for, acaba a ser um momentum swing bastante grande, retirar dos 5 4 Barons, sem perder Sim. nenhum membro da equipa, ou Sim, pelo sim, menos sim. perdeu-se o Kaiser, mas nenhum membro considerado importante. Foi algo que conseguiu virar e o Bow fez uma parte enorme disso. Sim, isso por acaso é uma coisa interessante que aconteceu. É que neste jogo o Porux disse numa entrevista, acho que foi no post-game lobby a seguir, em que o Photon, desde que chegou à equipa, como ele está habituado a jogar na LCK, no Challengers, aquilo que ele fez era basicamente, eles tinham muita discordância, porque apesar do Porux ser o shot caller, o Porux queria jogar muito pelo bot, porque né, a gente sabe que o Neon é um dos melhores ADCs na LEC. Mas o Photon disse: não, isso não é meta, nós na Coreia fazemos assim. Um, e fizeram um bocadinho isso, os Vitality. Tanto que se reparasse até pelo score, dá para ver um pouco isso, que o Photon teve muito mais envolvido no jogo que a Hotlane. E teve mais envolvido, e acho que honestamente, se não fosse o Photon, o Bow também não conseguiria fazer aquelas jogadas incríveis que fez. O Photon precisava estar lá na front line, porque senão o Razor e o Wunder iam para cima dele, ele fazia muito pouco. Era o medo de levar stun do Jax que fez com que eles conseguissem ter um Graves muito móvel, que fez com que
fez com que os Vitality conseguissem mesmo no fim aquela vantagem que depois ganhou o jogo. Foi uma vitória completamente inesperada, até porque se és a Fnatic e olhas para os resultados do ano passado, tu queres ganhar obrigatoriamente contra uma equipa contra o Vitality. Os Vitality ficaram em sétimo ano passado, é uma equipa totalmente diferente, mas mesmo assim, com o que tu achas que é um upgrade, tu tens de fazer melhor, tens de ganhar o jogo. E quando tens uma vantagem tão grande, de um pico de estou a ver aqui, 4000 de gold aos 26 minutos, como é que tu em 5 minutos, aos 31, a tua vantagem já é 1000 e aos 33 já estás a perder por 1800? Isso não é admissível. Se tu estás a jogar com uma vantagem tão forte, quando tens uma jungle e um mid tão forte como tinham, tu não podes simplesmente perder essa vantagem em duas teamfights. Foi isso que aconteceu. Houve duas teamfights e os Fnatic pagaram. Honestamente, sou sincero, esta foi provavelmente a pior performance do Reckless que eu já vi. 1-3-2 não é aceitável. Simplesmente não é. Porque o Rux esteve a fazer o seu roaming, como é normal num suporte, principalmente Rakan, e foi 1-2-10. O que é que o Reckless fez? Não aconteceu nada na botlane. Estava completamente apagado. Porque, até podes ver, a botlane dos Vitality tiveram duas mortes o jogo todo. Os dois, juntos. O Neon e o Kaiser morreram os dois, cada um uma vez. Enquanto isso o Perks morreu 4, o Bo morreu 4 e o Voltor morreu 3. Eles estavam a jogar claramente muito para cima. Mas se vocês estão a jogar todos para cima, a botlane tem de se impor. E a botlane dos Fnatic não fez nada. E eu estou furioso. Porque honestamente eu acredito que foi por esta falta de envolvimento da botlane que fez com que os Fnatic tivessem perdido. Porque se eles estivessem com Kindred e Syndra afidados, ou só precisavam de ter o Go Gragas, que vai estar sempre a fazer o trabalho dele, e o Wunder estava a jogar bastante bem, o Rux é só para dar engage, o Varus tem de ser o AD Carry. Porque tem de fazer alguma coisa, porque o Varus precisa de ser o gajo que tem range. Porque, caso contrário, se eles são uma equipa muito ranged em engages, eles vão ter de dar o dano todo logo e ir-se embora. Porque do lado oposto, a equipa dos Vitality, a team comp deles, já me agrada muito mais, porque tens champions muito bons para irem para cima deles. Graves é excelente em close ranges, tal como é o Ryze, a Leona, o Jax. O único que pode dizer que tens o Ezreal, mas o Ezreal também é excelente para spamar habilidades, portanto em close quarters até funciona. Sim. O Ezreal, isso nem tanto para range como o Varus, como estavas a dizer. Sim. Por isso... Não, e é por isso que eu acho completamente absurdo a maneira como os Fnatic jogavam teamfights. Porque em teamfights, aquilo que os Fnatic faziam era tentar encurralar os Vitality. Só que isso só funciona se eles não tiverem maneira de quebrar esse cerco que os Vitality tinham, que era basicamente como atira-te para cima de um deles e aquilo vai desmoronar-se todos. Tanto que, lá está, é por isso que a jogada do Bow funciona, porque o Bow simplesmente atira-se para a cara deles e tens uma Syndra, um Varus e um Rakan, ficam a olhar para eles e o que é que eu faço a isto? Mas não conseguem fazer nada. Isto aqui foi, honestamente, foi um troll absurdo dos Fnatic. Claro, troll, aos 30 minutos foi o que estava a dizer, eles estavam 4000 de gol à frente e foram perder. É algo absurdo, como é que perdem essa vantagem de gol, como é que o Reckless e o Rux ficam basicamente a botlane toda adormecidos, e mesmo assim, como é que o Perks, sendo o jogador que é, do nível que é, como é que tem um jogo que é um dud absurdo. Algo que vai ser interessante. E mesmo assim, com o jogo do Perks ganharam. Eu contesto um bocadinho de ser um dud pelo simples facto de assim, ele no início estava lá mesmo muito forte. Mas a verdade é que o Perks era essencial em teamfights. Porque a maneira como o Ryze funciona, a maneira de ele conseguir dar root quando estão a perseguir a outra equipa, significava que conseguiam sempre isolar pelo menos um jogador. Eles, ao isolarem um jogador, tinham logo easy prey para Ezreal e Graves. E é isso que acontecia muitas vezes. Mas eu acho que a única razão pela qual os Vitality conseguiram dar tão forte, a única razão pela qual os Fnatic estavam a conseguir dar muito, é que se for ver aqui o damage graph, o Razork teve um jogo incrível.
o Razork fez 32 mil de dano em comparação com o Bow que fez 12 mil. Mas quem foi o MVP foi o Bow. O Bow foi MVP nos 3 jogos e neste jogo ele não fez quase nada. Só que fez aquela jogada foi suficiente para virar o jogo ao contrário. Se ver o damage graph, os únicos que tecnicamente ganharam as suas lanes foi o Perks por muito pouco, por pouco mais de 1000 de dano, e o Neon por 3 mil de dano. O Razork ganhou a sua lane por 20 mil e não foi suficiente. Portanto, quando tens um Kindred assim tão forte, tu não podes dar ao luxo de perder esses teamfights assim. Não podes, simplesmente. E acho que foi um throw absurdo. O Perks fez o seu trabalho. Pessoalmente a parte do shotcalling. Ouvir os comms dele. O shotcalling do Perks estava tão bom que ele até estava a dizer ao Proton ou escrever ao Wunder no chat. Que essa é a melhor coisa que todas. Isso foi algo que é sempre engraçado ver nestes jogos, principalmente os que envolvem ex-membros de G2. Sim. Existe sempre aquele banter que eles ainda partilham entre eles, algo que é sempre engraçado ver. Mas eu percebo o que estás a dizer do Perks e até aí concordo. No entanto, acho que esperava mais dele. Porque o Perks dizem sempre que é dos melhores jogadores da Europa, e isso num contexto, mas o melhor jogador da Europa ter um jogo menos do que tipo average é algo que se nota mais do que, por exemplo, se o Kaiser, se o Hooks tiver um jogo assim decente, não seria tão mal visto, porque é mais nesse sentido que digo que o jogo do Perks foi um dado. É a mesma coisa, lá está, porque acho que ambos, em termos de dano, em termos do jogo em si, podemos dizer que o Humanoid teve um jogo bastante semelhante ao do Perks, morreu menos vezes, é verdade, mas esteve menos envolvido em fights, né? Se fores ver no toca envolvimento de kills, o Perks é envolvido em mais kills até que o Humanoid. Mas enquanto isso nós estamos aqui a dizer que o Humanoid teve um jogo bastante bom e o Perks deu int. Porquê? Porque nós estamos à espera de muito mais do Perks do que esperamos do Humanoid. E uma coisa que... E isso efetivamente irritou-me. E certamente lembras-te do ano passado, em Summer. Na regular season, o Humanoid estava completamente apagado. Porque isto é coisas que... Né, diz isso behind the scenes. Inclusive é dito pelo Yamato Kana, se não erro, o antigo coach dos Fnatic, é que o Humanoid e o Razork não se conseguem coordenar, simplesmente. E notou-se um bocado. Lá está, é por isso que nas teamfights acabas por ter a equipa muito espalhada, porque a sinergia entre os dois damage dealers principais dos Fnatic, que eram a Syndra e Kindred, o Razork e o Humanoid, não se conseguiam unir para conseguir dar engage de forma eficaz. Porque sim, o Gragas e o Rakan podem-se atirar, mas pouco fazem. A Syndra tentar logo a seguir para dar o stun e o dano, porque senão não acontece nada. E foi isso que aconteceu. Sim, isto aqui foi mais isso. É estranho ver uma equipa a perder assim. Este jogo foi muito estranho. Perder assim numa teamfight, uma equipa que tem 4 dragões acima, que tinha tudo para ganhar, deitou tudo a perder. Mas League of Legends também é assim. Sim. Não é a equipa que está sempre a ganhar que vai ganhar. Claro. E pronto, foi um jogo. Mas honestamente, acho que ninguém contesta que pelo menos no primeiro dia este foi o melhor jogo de todos. Foi entretenimento sempre. E acho que nós, enquanto fãs da LEC, ficámos muito contentes com este jogo. Porque foi efetivamente algo muito bom. Passando ao próximo. Dia 2, SKBDS. Provavelmente se não erro, é mesmo o jogo mais comprido. Por acaso não é o jogo mais comprido da semana. Essa honra depois vai logo para o dia 3. Mas o primeiro jogo a passar os 40 minutos. SKBDS. Um jogo também um bocadinho aborrecido. Sim. Algo que equipas assim mais, digamos, fim de tabela. Algo que nesse jogo está assim à espera. É interessante não ver o Xant. Nem o Jax foi banido. Exato. Foi banido o Jax. O Xant ficou aberto, mas não foi escolhido. O que ficou escolhido foi Gnar. Gnar foi picado contra Atrox. Acho que não se pode dizer que tenha corrido muito bem, porque é perder um jogo. Mas honestamente, eu olho para este jogo e estes jogos são importantes para determinar porque agora quem é que vai ficar nas duas equipas que vão ser eliminadas. E depois do jogo eu pensei, ok, por acaso os BDS passam.
E eu, por acaso, não falámos disso no último jogo, mas eu na minha previsão no top 10 eu tinha posto os SK e os Astralis a ficarem para trás. Sim. Hum, Porque simplesmente não achei que nem os SK nem os Astralis tinham equipas boas suficientes para. E este jogo só provou isso. Os GDS podem não ser a equipa que vai dominar, obviamente que não. Não são uma equipa que vai ser fortíssima, também não. Mas é uma equipa que vai sempre estar lá à frente. Lá à frente, ou seja, das equipas mais atrás, eles vão ser uma equipa que agora vão lutar. Com este roster acho que eles podem estar ligeiramente contentes. Foi um jogo bastante bom no Nuclear Int. O Crowny também teve um jogo bom. Pouco mais a dizer, o Sejuani também teve um jogo bom. O Marcun um bocado apagado, mas é o que há. Portanto, se der o gráfico do dano, eles é praticamente o mesmo dano que o Shio, só que o Shio estava de Sejuani e ele estava de Kindred. Sim, É um bocadinho chato. É um bocado difícil de ver. Sim, e pronto, honestamente este jogo pouco mais tenho a dizer sobre ele porque Exato. foi um jogo comprido, uma vitória importante para os BDS e até agora a única que tiveram na semana, se bem que naqueles outros jogos não esperava outra coisa. Passando ao próximo, Astralis Mad Lions, o que é que tens a dizer? Mais uma vez o que se esperava, né? Os Astralis, foi como estavas a referir, os Astralis e o Scaba foi os times previstos para fim de tabela. Uhum. Neste momento acabam por não ser, porque existe uma série de equipas que estão empatadas com o mesmo número de jogos, de vitórias e derrotas, mas os Astralis não foi o caso. Eles, dando spoiler já para o próximo dia de jogo, perdem os 3 jogos. A única equipa a fazê-lo? Exatamente. O primeiro jogo contra os Heretics foi um bocado prova de fogo dos Heretics. Este aqui foi um bocado prova de fogo dos Mad Lions. Mostraram que efetivamente conseguem ganhar a, digamos, pior equipa e de uma forma não dominante. Acho que uma forma Uma coisa é verdade. arrasadora. Uma coisa é verdade, os Astralis não tiveram nenhum matchup fácil. A questão é que eles nunca vão ter um matchup fácil. São uma equipa que nunca vai ter. Como são uma equipa que é prevista estar em último lugar, eles nunca vão ter uma equipa adversária que vai ser um matchup fácil. Só que, mesmo assim, levarem com Heretics, Mad Lions e G2 na primeira semana é um bocadinho complicado. Isto é complicado, mas mesmo que fosse SK, BDS e Excel, não sei até que ponto iam ter grande sorte. Mas sim, também há que ter em conta que foi matchups difíceis. Então, os Heretics, que é considerado uma bastante boa equipa, com bons jogadores. Os Mad Lions, já previamente uma equipa que tem a core desta ganhar splits. E os Q2, que neste momento são evidentemente a melhor equipa. Uma das únicas duas a ganhar os 3 jogos. Sim, sim. Mas o jogo contra os Mad Lions foi um jogo bastante convincente, honestamente. Da parte dos Mad Lions, não foi uma performação dominante como contra os SK, mas ganharam da mesma forma convincente. E nisso que novamente a provar que continua a ser um dos melhores mid laners da LEC. O Dior foi completamente atropelado. 0-5-1 é um KDA péssimo. Sim. Só péssimo. Pelo amor de Deus, o Willy Sang teve melhor KDA. Aliás, o Jong-un teve melhor KDA. Exatamente, mesmo o próprio Jong-un. Portanto, simplesmente acho que pronto, nada mais a dizer sobre este jogo. Passando Vitality Heretics, prova de fogo novamente para os Heretics. E este aqui eles queimaram. Sim. Honestamente, já vi a análise do Yamato Cannon sobre este jogo e dou-lhe razão numa coisa. Eles foram um bocadinho lixados pelo último comp. Honestamente, o Seal, que era o coach dos Rogue ano passado, agora é o coach dos Heretics. Eu percebo o que é que ele está a tentar fazer com este draft. O que eu não percebi foi a escolha do Kassadin. Porque Kassadin contra uma equipa tão tanky como a deles, como a dos Vitality, ia ser sempre complicada. E tendo em conta que Kassadin foi o último pick, eu não percebi. O que eu acho mais estranho é, de certa forma, ter algumas, na parte dos Heretics, alguns champions que são efetivamente super heavy scale, nomeadamente o Cassidy e Macalista, por ter o Wukong, que não é propriamente o champion com mais scale do jogo. No que toca à jungle, há outras opções, algumas foram banidas, verdade seja dita,
Sim, Vi, sim. por exemplo, ou mesmo Maokai, Ok. até Graves, vindo do lado dos Heretics, mas sinto que ainda havia bastantes opções que podiam ser boas para dar scale. Aquilo que mais me irritou, e por acaso é isso que o Yamato Karen referiu, foi que se vais escolher Kalista, tens de escolher um bom champion para ser suporte. E Nautilus Kalista não funciona tão bem como Kalista Renata. O que é que aconteceu? Isso. Eles tinham a oportunidade para escolher Renata, não escolheram, deixaram de ser banido. E isso eu não percebi, porque eles, logo na primeira ronda, se não me engano, eles escolheram first pick Wukong, second pick Kalista, e depois third pick escolheram Xante. Podiam ter escolhido Renata, mas não, Renata foi banida na segunda ronda. Portanto, eu não percebi o que é que o CEO estava a pensar com isto. Se calhar ele achava que se não escolhessem que Sante logo podiam levar um outmatch completo no top lane. Mas a verdade é que o Evi de Xante, Sim, ele só jogou dele. Ele não jogou do Champion. E isso pode ser um bocadinho preocupante, porque quando começa-se logo a falar de será que ele está pronto para jogar outros Champions. Só que se vais logo escolher na primeira semana jogas 3 jogos, jogas do mesmo Champion 3 vezes, eh, obviamente vão começar a surgir perguntas. Principalmente quando os Heretics podiam ter escolhido outro Champion e não escolheram. Fica a pergunta de será que eles abdicaram da Renata para escolherem Xander para o Evi? no entanto, eu não sei se foi esse o caso, porque Hum. se fores a ver, a pick do Xante é a terceira pick após o Jax Exato. ter sido revelado. Sim, E eu acho que foi mais uma espécie de counter pick, porque o Jax e o Xante neste momento estão tipo, a batalhar um contra o outro, um bocado, digamos, 50-50. sim, Não é uma matchup tendo nem para um lado nem para o outro. E acho que como tal eles picaram o Xante, eventualmente porque o Evi se sente seguro nele, pode ser verdade, sim, mas também porque pode fazer frente ao Jax. sim, E evitam, por exemplo, vamos supor que eles aqui picavam a Renata. Sim, tinha uma sim, botlane muito mais forte, mas depois era banido o Xante, claramente. E aí já ia ser sim, mais complicado, ia ter de se procurar algo que será que o Eevee não se sente muito confortável. Contra o Xante, outros champions foram jogados Fiora. sim. Uh, Foram jogados. O Oh, Renekton peço desculpa, também? contra Jax, peço desculpa. Contra Jax Sim, foi jogado Gragas, sim. mas este jogo resultou numa derrota Do para o Wonder? lado do Gragas, do Wunder. Também vimos ainda que os Astralis jogaram Xante e os Madlines deram counterpick Fiora, mas neste caso também não se aplicaria. Por isso, efetivamente, neste momento, há poucas coisas que conseguimos ver que conseguem responder ao Jax, que não o Xante. Sim. Por isso, eu acho que se calhar é mais nesse termo. O Sim, terceiro eu jogo já percebo é o um bocado mais porquê, só difícil, que mas eu percebo o porquê, mas muito honestamente lá está, eu acho que também passa um bocadinho por verem claramente que o topside dos Heretics é a única coisa que consegue rivalizar contra os Vitality. Portanto, já se sabia que o Jack Spectre contra o Neon e o Kaiser iam levar na boca. Isso já se sabia à partida. Portanto, se calhar foi uma tentativa de tentar ter um topside mais forte. Mas, nunca saberemos. Quanto à pique do Wukong, isto foi algo que o próprio Yanko já disse, é que ele, numa equipa como os Heretics, ele não se pode dar ao luxo de escolher os Champions que quer jogar. Ele tem de jogar dos Champions de suporte. E aquilo que a meta diz, neste momento, é que o Wukong é muito forte contra Sejuani, se não estou em erro. Ou tanques no geral. E portanto, ele escolheu o Wukong, foi o que foi, não jogou mal, é o Yankos, nunca vai jogar mal. E o topside, honestamente, o top e o jungle correu bem. O bot lane foi um bocadinho fraco, o desastre mesmo foi o mid. Porque com um score completamente destruidor, 9-2-9, é muito forte. Novamente, novamente, Vitality 100% à frente do Gold. Os Heretics nem conseguiam respirar. A diferença de dano, perderam todas as lanes dos Heretics. Este jogo simplesmente foi completamente demolidor. Eu acho que se nós antes tínhamos os Heretics top 4, eu acho que agora temos de reconsiderar. Porque aquilo que aconteceu neste jogo é que vimos uma falta de. Como é que eu ia dizer? Pujança ou de força dos Heretics de continuarem a lutar. Eles pareceram que ao início
quando perderam logo o First Blood. Acho que logo a seguir aí foi. Já perderam logo o First Blood aos 4 minutos. É um bocadinho difícil para voltar. Sim, Mesmo, depois disso é sempre muito complicado. sim, até mesmo na Sign perderam todas as lanes. Conseguiram o primeiro Drake, mas perderam os dois Heralds. Perderam a primeira torre aos 15 minutos. Os Vitality simplesmente estavam à frente e não, houve muito pouco que os Heretics conseguiam fazer. Acho que houve uma falta de alternativa, porque quando o topside fica um bocadinho preso, é nesses jogos que normalmente tu pedes à tua bot lane que seja um bocadinho mais agressiva, que consiga segurar melhor o jogo. Só que aquilo que temos visto nos Heretics é que Jack Spectre Mercy não tem resultado, pelo menos não tem resultado para uma bot lane forte. Tem segurado, sim. Se formos ver os KDAs do Jack Spectre e do Mercy, não, o Mercy com KDA de 2, o Jack Spectre com KDA de 1.9, não é nada de surreal, nem de outro mundo, não é péssimo, nem é bom. A questão é que, se comparares com a bot lane dos outros, os Vitality, o Neon está com um KDA de acima de 3, o Kaiser está com um KDA de quase 9, mais 9. É por isso que é muito complicado para equipas como os Heretics conseguirem, a meio do jogo, conseguirem dar a volta. Se um do outro lado não funciona, como por exemplo no GTO podemos ver, Sim. houve aconteceu muito no ano passado, quando o Broken Blade estava a ter um jogo menos, o Heretics ia ao Flaka para ir um bocadinho mais forte. Ou ao contrário, quando o Flaka estava a jogar um bocadinho mais passivo, o Broken Blade é que dava carry. Aqui o que vimos neste jogo foi que o Heavy teve um jogo muito complicado contra o Photon, um jogo muito típico da Ásia, digamos, em que ambos jogaram de forma muito passiva, porque sabiam que se fossem mais agressivos podia correr muito mal. E a verdade é que, por causa de não terem essa força na bot lane, os Heretics foram absolutamente parados e acabou aí. Sim, isto foi basicamente tudo o que tu disseste. Este jogo tem momentos de paragem e tem momentos decisivos, e em todos os momentos decisivos dos jogos os Vitality mostraram ser mais fortes, serem mais capazes, e os stats podem não parecer isso, 2 drags para cada lado, 22 para 12 kills, não é muito, digamos, Sim, mas acho que os Vitality mostraram completa dominância. sim. Novamente mais um MVP para o voo, mais uma vitória. Continua undefeated. Indo agora para o próximo jogo, que neste caso foi o Zexel Koi, Exalcoi. algo que pronto, de certa forma também foi o que estávamos à espera. Sim, Ah, novamente um jogo muito comprido por parte dos Koi, mas desta vez mais mexido, mais forte, mais rápido, acima de sim. tudo. Mesmo assim, 40 minutos. Sim. Algo que acho que não se estava à espera. Foi Não. este, e por questão de segundos, né? Foi o jogo mais que demorou mais Comprido tempo do dia. do dia. Sendo que os SKPDS demorou 40 e 12 e os XLCOI 40 e 26, por isso é uma questão de segundos, é bastante irrelevante. Sim. No entanto, ainda não foi o jogo mais comprido da semana. Sim. Isso, mas já falamos a seguir. Exatamente. Mais uma vez, não há muito a dizer aqui, já estava à espera. Os KOI, antigos Rogue, mais uma vez, uma equipa bastante forte e estão a demonstrar isso. Sim. Não tem, eles fazem o First Blood, fazem o primeiro Drake, não fazem a primeira torre, mas depois só continuam a aumentar a sua liderança. No entanto, num jogo mais sangrento que é o habitual dos KOI, ou dos Rogue, mas algo já esperado. Sim. O resultado em si não é chocante. Novamente, top lane, o Odoamne teve um jogo muito bom. Até se formos ver no Damage Chart, o Odoamne teve um jogo muito bom, enquanto ambos com carries de top lane, Atrox e Renekton. O Shiganda faz 19 mil de dano, o Odoamne faz 25 mil, num jogo em que esteve envolvido em 4 kills. Sim. Portanto, se calhar um bocadinho de falta de execução mesmo, falta de finalizarem as kills. Quem teve um jogo muito bom foi o Patrick. O Patrick teve um jogo muito forte.
muito, muito melhor que o primeiro. O problema é que do outro lado apanhou o que é provavelmente, se não uma das melhores, a melhor bot lane, com Pitrimbi. E, portanto, o Patrick só estava a aparecer mesmo late game, no início, possivelmente acabou. Mas este jogo por acaso foi um bocadinho interessante. Foi o único jogo em que vimos o Larsen impor-se. Novamente contra o VTO que pessoal, muita gente achava que ia ser o melhor jogador da equipa. Até agora, acho que pode dizer claramente que é o Adoamne. O Larsen impôs, claro. O Malrang teve um jogo um bocadinho calado, mas o Malrang a jogar de Maokai não é propriamente um carry, ele desiste, acima de tudo. E pronto, e quanto a este jogo, honestamente, não foi um Bore Fest, esse vem a seguir, não imediatamente a seguir, mas mais à frente no dia 3. Mas foi um jogo um bocadinho underwhelming. Foi o resultado que se estava à espera ao longo de bastante tempo, sem nenhum momento de brilhância do lado dos Excel. Sim. Lá está, foi um jogo em que eles pareciam que estavam a tentar não perder. E efetivamente fizeram um bom trabalho nisso, aguentaram muito tempo, mas acabaram por perder, efetivamente. Exatamente. Passando ao jogo do dia. Ao match of the Week, e honestamente, o meu favorito, Fnatic G2, eu nunca vi uma performance tão dominante. Se não estou em erro, foi o jogo mais rápido da semana. Estou a ver aqui, e exato, foi mesmo. Foi o jogo mais rápido da semana. 23 minutos e 55 segundos. E que foi o regresso do ADKR. Não do Reckless, mas do Hansama. O Hansama teve um jogo absolutamente incrível. Sim. Isto aqui foi uma brilhância do Hansama que eu pessoalmente não estava à espera, como tinha referido antes. Eu não estava à espera que o Hansama se encontrasse assim tão rapidamente. E foi completamente dominante aqui no Draven, uma pick também não muito habitual. Algo que é bonito ver até. O Yike joga Viego, trazendo até, parece que o Jankos nunca foi embora. Sim. E o Broken Blade e o Wunder, mais uma vez a matchup já vista, Xant Jax. Este jogo eu acho bastante interessante, por uma série de razões, mas nomeadamente conseguimos ver que o Yike dominou completamente a jungle. O Razork fica 1-6-3 e por pouco que chega aos 100 CS, o Yike fica 8-1-8 com 186 CS. Em 22 minutos, que é muito. É muito. É o terceiro melhor farmer, tendo em conta que o que está à frente dele é um AD Carry e um top laner. Sim. Volta mais com o Caps, que continua a ser um solo laner. Caps que, novamente, um Caps da Akali, que pela primeira vez vimos um Caps da Akali a não fazer nada de mais. O Caps, estes dois jogos, não fez lá grande coisa, vamos ser honestos. Foi um jogador que esteve lá quando era importante, agiu quando importante, mas não é o standout que estamos habituados a ver ao Caps. Não foi Craps, nem foi Claps. Estava um bocadinho no meio. Porque o Caps não dava int, o Caps não perdia a lane. Eu simplesmente estava a ter um jogo que não fazia nada de mais. Exatamente. Existia. É uma situação. E a verdade é que nesses dois jogos ele não precisou de fazer nada. Sim. Se formos ver aqui, nesse jogo contra o Fnatic, o Mickey, ok? O interprofissional não morreu uma única vez. Algo que acho que é o acontecimento mais chocante até agora. Sim. Não, então porque sejamos honestos, o Mickey atirou-se para cima do... O jogo já está um bocadinho pré-determinado. Quando tu vês o Mickey a dar engage a nível 1. dá engage a nível 1 e gastam logo o exhaust da Yumi. Eu acho que aí foi uma... Por acaso, vamos falar assim de Yumi. Yumi Zeri, os G2 estavam preparados para isso. Tanto que tu vês, primeira pick é Yumi, Hansama, logo a seguir counter pick Draven. Porquê que eu digo a counter pick? Yumi é o suporte mais squishy do jogo. Eles sabiam perfeitamente que tinham de ter uma top lane forte, portanto aí veio o Xanta e o Sejuani. Sim.
Mas o Draven logo counter-pick faz muito sentido, principalmente porque as principais vantagens de Yuumi é a mobilidade. Yuumi Zeri, a principal vantagem é a mobilidade, é muito difícil de apanhar. A questão é que quando tens, se a mobilidade fica cortada a meio, a partir do momento em que o gajo que estás a perseguir consegue dar mais dano mas sem fugir. E é isso que o Draven faz. E não só isso, perde com um dos melhores support engagers neste momento no jogo, Nautilus. Sim, o Draven é um champion que é honestamente surpreendentemente capaz de fugir. Sim. Quer porque tem o W de Movement Speed, quer neste caso porque ele trouxe Flash Cleanse, quer Sim. até por causa do E, que pode permitir bastante disengage. Exato. Efetivamente acaba por ser um champion com bastantes capacidades de fugir. Algo que contra uma Yuumi, contra uma Zeri é essencial. E foi como tinhas dito, o soft counter pick, digamos, contra a Yuumi. Algo que é interessante de ver. E acho que demonstra a capacidade dos jogadores, do Hansama neste caso, de se adaptar. E a capacidade do Mickey de não dar int também. Sim. A pique do Viego, eu digo-vos aqui uma coisa, é que a pique do Viego foi aquilo que o próprio Jankos também disse em stream, que foi que equipas como o G2 conseguem dar-se ao luxo de escolherem um carry jungler e o tanto quanto se sabe, se não em erro, o Viego é o champion favorito do Yike. Okay. E, portanto, quando dão essa oportunidade, e ainda por cima dão naquela oportunidade, daquilo que vai ser a jogada mais infame desta semana, o 3-3 a nível 4 na bot lane, o Yike simplesmente estava na posição certa e, se ouvis os comes, o Yike estava a ser muito vocal e estava a fazer o trabalho de Biancos perfeitamente, no sentido em que estava a comunicar tudo e estava também a encorajar a sua equipa a ser melhor. Portanto, por exemplo, se quando estavam a fazer uma kill dizer nice, well play, good job, não sei o quê. Sim. Isso é muito importante, principalmente porque uma coisa que nós até discutimos no primeiro episódio foi que o Yike parecia um bocadinho silencioso. E se olhar para a presença física dele, o Yike parece estar sempre cheio de medo. Parece Sim. que parece que o Broken Blade vai partir ao meio. E é por isso que é por isso que dentro do jogo ele ter uma presença assim tão forte é o que provavelmente faz com que os G2 sejam tão fortes, tão dominantes como não se estava à espera. Pelo menos antes sem saber nada sobre os crimes. Sim, inicialmente, tendo apenas o conhecimento que nós tínhamos, algo que não estávamos propriamente à espera desta completa dominância. Sim, entretanto, vários jogadores, nomeadamente o Jankos, agora do Team Heretics, referiu que os jogadores estavam bastante dominantes em scrims e já se podia começar a inferir algo assim, mas mesmo com essa tal referida dominância não se estava à espera de ver algo assim, eu acho, pessoalmente. O que é curioso também, por exemplo, o Viego foi jogado 3 vezes, só esta é que trouxe uma vitória. Algo que é engraçado até porque as outras 2 vezes foi jogada foi pelos Astralis, quer contra os Team Heretics, quer contra os MAD, que perderam ambos os jogos. Mas lá está, sendo os Astralis não se pode esperar muita coisa. Sim, algo que também é engraçado, sendo que os jogadores jogaram Viego e no próximo jogo, já da próxima semana, peço desculpa, do próximo dia, Do próximo dia. ambas as equipas já jogaram Viego, jogam, nenhuma delas pica Viego. Sim. O Viego nem é bonito, mas deixam-no existir. Exatamente. E por acaso foi um bocadinho interessante, porque o G2 neste jogo, basicamente forçaram logo o primeiro ban em Merdinger. Porque os Fnatic obviamente viram o jogo anterior do G2 e pensaram, ok, nós não podemos deixar que o Mickey X volte a fazer aquilo. Porque se fizer, estamos lixados. E foi exatamente isso que fizeram, foi banir a Merdinger, assim ele não pode dar home, ou não pode ter de escolher outro champion para dar home e pode ficar off meta. Efetivamente forçaram um ban. Exato, forçaram Apesar de já não ser uma escolha estranho. diferente para o lane. Apesar da ban Heimerdinger não ser estranha, porque os Fnatic no primeiro jogo contra os Vitality, Sim, um dos bans, o terceiro ban, sim. foi Heimerdinger. Sim, lá está, mas isso é uma coisa, o terceiro, outra coisa é ser logo o primeiro. Logo assim, Sim. logo primeiro a banir o Emerdinger é logo dizer ao Mickey, olha, tu não podes jogar isto. Não podes jogar isto. E pronto, aconteceu. Depois, lá está, este jogo, novamente, underwhelming na bot lane, mas também depois daquela fight estava um bocadinho GG já. O Wunder, novamente, a provar que não é sequer o melhor top laner daquela equipa. O Wunder
era um jogador que até se podia dizer que era um dos melhores top players da LEC em 2019. Mas isso não era porque ele era excelente, era porque os outros em comparação não eram grande coisa. Mas Agora, agora, com o nível de qualidade com, que há, sim, com as novas equipas, vai ser um bocadinho difícil dizer que o Wunder é sequer, não diria que é top 4. Porque temos Heavy, Photon, a Shiganda está a jogar bem, Broken Blade, Odoamne. Eu acho que Wunder é, não sei se gosto. é algo E complicado dizer isso, sim. É algo eu, complicado aferir que ele lá é dos está, melhores neste mundo. sim, sim, e não é. E com um score de 0-3-2 não ajuda. Ele ficou muito atrás em CS, ficou muito atrás em. Muito atrás em CS, pronto, muito atrás em Gold. Não necessariamente CS, muito atrás em Gold, muito atrás em dano. O BB dá quase mais 4.000 de dano que o Wunder, que é. Quando um dá 10.000 e o outro dá 6.000, é uma diferença grande. Sim, ainda é bastante. É para muito. A única lane em que se pode dizer que os Fnatic ganharam em termos de dano foi No mid. Mid e Humanoid. O Humanoid fez um jogo bom, No mas. entanto, acho que mesmo com um Foi um jogo jogo bom. bom, mas um Azir sozinho não consegue dar carry. Exato. E novamente, eu acho que a falta de coordenação que o Humanoid Razor custou um bocadinho. Porque o principal problema do Azir é que ele não consegue dar engage se não tiver um frontliner. Que nesse caso seria Sejuani. Sejuani é perfeito para isso. Só que o Razor não estava, quase nunca estava em posições para conseguir efetivamente fazer frente ao posicionamento do G2. Porque o G2 conseguiu dar sempre reroute muito rápido. Sempre que os Fnatic achavam que tinham uma kill fácil, ou era mesmo uma kill fácil porque alguém deu int, como o Broken Blade, Sim. ou então simplesmente era uma armadilha e tinhas outra metade da equipa do G2 a rodarem e entretanto a tirarem para cima do jogador Fnatic e a matá-lo. Isso E pronto, sempre foi algo que os jogadores fizeram bem. Sim. Que é jogar à volta do mapa, não só top bot, como já é normal ver e vimos muitas vezes em MSI, em Worlds, mas também dentro da zona do mapa, os baits, até porque, vamos ser honestos, os jogadores são conhecidos por dar int. Por Sim. isso, sendo um jogador da outra equipa, vê um jogador ali e pensa, está a trollar de certeza, vou apanhá-lo. Só depois afinal Sim. está lá o resto da equipa para apoiar. E para além disso, estavas a falar do dano do mid, efetivamente o Humanoid foi o maior dano do jogo. Mas também acho um bocado desingénuo comparar. Porque Sim. mesmo que tivessem ao mesmo nível, eu acho que uma Akali nunca na vida ia conseguir dar tanto dano quanto Um Azir. um Azir. Uhum. Então lá está. E acho que com um Caps, o Caps, não está, como nós falámos há pouco, foi um jogo mediano dele. Não se, novamente, nem Craps nem Collapse, foi só Caps. E foi um jogo bom, mas lá está, ele não fez nada de mais porque não precisava fazer nada de mais. Porque já tinha o Hansama e o Yike completamente fidados. Ele só precisava de não perder nenhuma torre, foi o que aconteceu. O G2 não perderam uma única torre o jogo todo. E, não sei, novamente acrescentando a dominância. E isto é algo que se falava, por acaso, é só algo que eu até te disse, fora de câmara, digamos, foi que o G2 estava a acabar jogos muito rápidos. E Sim. honestamente, depois de ver este jogo, eu percebo perfeitamente o porquê. Porque eles sabem perfeitamente que fights devem escolher, que fights não devem. Aliás, as únicas fights estúpidas em que eles tiveram foram entes em que já sabiam que o jogo estava ganho. Foi o Broken Blade a tentar ir matar o Wunder, porque tinha de ir matar o Wunder. Foi o Hansama a ser apanhado fora de posição pelo Humanoid. E foi isso. Foi isso. Não aconteceu mais nada. Sim. Não tiveram mais nenhuma posição o jogo todo. Em que se pode dizer de forma convincente que os G2 estavam numa posição má. E lá está, isso nota-se porque ao fim de 23 minutos os G2 estarem à frente quase 15.000 de gold, mais disso. Isso é muito. Sim, ainda é bastante. É algo que em Eu pro acho play que- é complicado ver. Eu acho que os Fnatic depois deste jogo tiveram de pensar seriamente sobre o que fazer, porque este foi um jogo muito avassalador e consigo ver a confiança de serem completamente destruídas. Eu acho que é isto que os G2 vão fazer a muitas outras equipas, este split, e não só, este ano, no geral. Vai ser equipas que acham que conseguem efetivamente chegar a onde quer que seja, não, completamente destruídas.
Portanto, eu acho que, posto isto, podemos passar ao próximo dia. Sim. Começando o próximo dia, temos o primeiro jogo Heretics SK, Uhum. algo que tem tendência a ser surpreendente. Este Sim. jogo foi uma calamidade. Eu não percebo, não percebi seriamente como é que com um draft destes, olhando para o draft, os Heretics têm uma vantagem enorme. Lulu Vars Bot, Azir Mid, Maokai Jungle, Xante Top, tem tudo na meta. Como é que eles conseguiram perder o jogo que eu não percebi? Até para gostar, porque os Heretics são uma equipa que está a apontar para chegar ao Worlds. Isto o próprio coach já disse. Eles querem chegar ao Worlds. E se querem chegar ao Worlds, têm de ganhar os SK. Epá, eu sei que é um Best of One, isto Best of One acontece. Nos anos perfeitos do G2 e dos Fnatic, eles ganhavam os jogos todos. Isto era exatamente aquilo que eu estava a dizer que ia acontecer. Alguma equipa de topo vai perder um jogo estúpido e vai ficar com a seeding toda lixada. Porque depois, mesmo assim, toda a gente acha, e presumo, e bem, que os Heretics vão ficar no top 8. Isso ninguém questiona. O problema vai ser em que lugar. Porque se eles ficarem em quarto lugar, eles ficarem em quarta seed, ou seja, ficarem em oitavo, Sim. eles vão ficar, eles vão apanhar logo, ou G2 vai estar lá e o Koi. Acho que essa pode-se assumir que vão estar no top 3. Sim, acho que neste momento é possível assumir isso, sim. Portanto, logo, se eles querem chegar onde quer que seja, eles, e neste caso, neste split, já estão a competir para um lugar nas finais, para as finais anuais e para um lugar na MSI, quem ganhar o split, eu acho que para isso têm de ter uma regular season bastante forte. É por isso que eu acho que é interessante que este novo formato dá muito mais ênfase à regular season, porque antigamente a regular season era só importante tu não perder jogos por estúpidos, lá está, em que muitas vezes acontecia, lá está, para a season ser muito longa, a equipa tem altos e baixos, agora tens de dar tu o melhor em 3 semanas para chegar à próxima fase. Depois tens de dar o teu melhor outra vez, mais 3 semanas, etc, etc. Só que se tu queres chegar longe, como os Heretics, tu tens de ganhar este tipo de jogos. Tu não podes perder, não podes dar ao luxo perder jogos contra os SK. Os SK são uma equipa que é para ficar abaixo. Eles perderam o jogo contra os BDS. Como é que vocês perdem? Vocês que, com uma equipa que deram luta aos Vitality, que ganharam os Astralis, ok, mas se ganharam os Astralis foram convincentes que ganharam. Como é que conseguem perder contra uma equipa que é pouco mais forte que aqueles? Os Heretics tiveram os 3 jogos, tiveram 2 dos 3 jogos que seriam das matchups mais fáceis. E o matchup mais difícil perderam, ok, ninguém nos culpa. O que o pessoal culpa é que não podem perder contra os SK. Seria tão mau como se agora, imagina que agora, até as próximas 2 semanas, os Fnatic não têm jogos muito bons e depois no último dia perdem o jogo contra os Astralis. Exato, é algo impensável neste caso, e ainda por cima equipas que não estão propriamente, digamos, naquele nível mais acima. Por exemplo, os G2 é bastante possível que percam um jogo ou dois e não é preocupação, até porque, primeiro de tudo, já é costume da equipa. Sim. E em geral tem aquele efeito de dominância que já está à espera. No entanto, os Heretics, que vai ser uma equipa que provavelmente vai precisar dos pontos, que nunca vai ser favorita a entrar naqueles jogos mais complicados, por exemplo, contra Vitality, Fnatic, KOI, G2, mesmo até os MAD, nunca vai ser necessariamente a favorita. Não se pode perder pontos nestes jogos pequenos, nomeadamente contra os SK, coisa que eles fizeram aqui. Acho que vai, em geral, estragar um bocado ou diminuir as possibilidades de efetivamente conseguirem seguir em frente. Novamente, o problema deste jogo foi o botlane. O Heavy teve um jogo bom, o Heavy ficou com um KDA acima de 2. Boa. O que eu não percebo é como é que e o Jankos também teve um jogo bastante bom, teve um KDA de 2. Sim. O Ruby teve um jogo mais ou menos, mas pá, acontece. E o Lane nem sempre tem de ter jogos incríveis. Pá, mas a bot lane aquilo foi desastroso. Ficar 1-5, tudo bem que é 1-5-7, mas num AD Carry, um score de 1-5 é desastroso. Completamente desastroso. Mas eu vou dizer aqui no fim,
em termos no dano, o Hexakick de Zeri deu mais 10 mil de dano que o Jack Spectra. E é aqui que nós tínhamos falado na última vez, que é os Heretics já tinham preparado para a eventualidade do Jack Spectra não estar pronto. E eu acho que ainda pode ser um bocadinho cedo, mas eles neste momento, se eles para a semana, que vai começar agora, exato, começa já amanhã a Superliga, já começou, mas Heretics, Sim. exato, já começou já a seguir. O Flaka já teve 2 MVPs. Quantos jogos foram feitos até agora? Ele até agora jogou 4. MVP 50% dos jogos. Isto, Nos 2 jogos que ganharam foi MVP. Os Heretics são 2-2, ganharam 2 jogos, perderam 2. Nos 2 jogos que ganharam, ele foi MVP. aí está. E foi o que tínhamos referido. Eu acho que eles podem fazer moves a meio da season, ou não? Acho que a meio do split Ou meio do split, pode. sim. Acho que a meio do split não sei. Entre Ok. split sei que sim. Meio do split não tenho a certeza. Ok, mas eu acho que o mais inteligente, se for possível, até porque se calhar tipo, como é a equipa B, talvez seja Sim. possível, é, como tínhamos referido, Jack Spectre vai para a Superliga, Flackhead vem, ou até, neste caso, dar o resto da semana, certo? Pelo menos Sim, daqui da sim. regular season, e se for possível no group stage trocar Trocar sim. logo, imediatamente, e se quer qualificarem para o group stage, e se o Jack Spectre não acordar para a vida. Sim, em Se princípio, continuar lá está. assim, eu acho que era trazer o Flackhead, um rapaz novo, que já se provou na LEC, provou-se no Worlds dentro dos possíveis dos jogos que aconteceram, né? E eu acho que o importante é isso, é ele conseguir continuar a provar-se na LEC, já que Até tanto se porque, lá provou. está. Até porque toda a gente já sabe da boa relação do Flaka com o Yankos. Exatamente. E eu acho que parte do problema dos Heretics é o facto do Jack Spectre e o Yankos não encaixarem muito bem. Há algo ali, eu não consigo dizer o quê, mas há algo que está a faltar entre os dois. Tanto que a grande parte das vezes que eu via o Yankos era no River em cima, no top, perto do top. Ele raramente ia dar engage ao bot porque não valia a pena. E isso é muito triste. Sim, é algo que é triste ver. É triste ver, digamos assim, uma espécie de downfall. Foram 3 jogos, não podemos propriamente chamar um downfall, Sim, sim, sim. certo? Mas a forma como o Yanko está parece que de certa forma perdeu a confiança. Sim, Mas sim. não necessariamente a confiança nele, mas a confiança que ele tem com o resto da equipa. Sim. Algo que é triste e algo que o Flackhead trazeria de volta. Um jogador que já conhecido a ele, para além de já conhecido, com quem se dá bastante bem, como é possível ver por exemplo nas voice comms e todo o conteúdo que os jogadores foram fazendo externamente. Sim, sim. Acho que seria algo bastante benéfico para Sim. os Heretics. Mas então, acho que este jogo está Passar para o falado. próximo jogo. Exato. Próximo também pouco eventful. BDS Excel, não há muito a dizer. Os Excel, como esperado, Exceto o facto de ganharam. ter sido o jogo mais comprido de todos. Tirando isso, e um facto, algo que se calhar estranho, os BDS fizeram mais kills, no entanto perderam o jogo. Sim. Mas, pronto, para além de ser o jogo mais comprido, e este facto das kills, eu acho que não há muito a dizer. Os Excel dos 7 dragões que houve disponíveis fizeram 6, fizeram os Sim. 4. E Fizeram depois Soul fizeram e de Elder Elder. 2 vezes. Elder 2 vezes, inclusive. Exato. Algo que, pronto, é maluco. Completamente. Mas sim, isto aqui foi uma performance relativamente normal. Em geral, Olha. o Nuclear Int jogou bastante bem até na Akali. Mas eu diria honestamente que se tivessem ganho este jogo, Crowny para MVP. O Crowny teve um jogo muito forte e percebo agora o porquê do pessoal estava a dizer que com o Crown Shot valia a pena ficar na equipa e ficou e agora está a jogar muito bem. O problema é o Honestamente, Patrick. Porque o Patrick deu. do teu Crowny nos BDS. Sim, mas assim, dentro dos BDS, assim, dentro do jogo, acho que o maior problema Sim. que o Crowny teve, em Sim. termos de dar standout, eventualmente ser MVP, foi o facto do Patrick existir. Apesar de o MVP ter ido para o Odoamne, Sim. o E foi. Patrick jogou bastante bem. Ele deu 35% do dano Sim. da sua equipa. E foi o maior dano O do mais, jogo. que é o mesmo que o Curiosamente, Crowny, o mesmo que o Crowny. No entanto, o Crowny deu menos 18 mil dano. Sim. de dano. Sim, sim. Uh,
Por isso, em geral, acho que o Odomini jogou bastante bem. Claramente foi o MVP. O Patrick também, mesmo o Zerkse, jogaram todos bastante bem. O Targamas Uhum. já parece se sentir mais confortável, algo que também Sim, sim. pessoalmente gosto de ver. O E sim, Kronshot jogou bem, nós somos um podcast muito amigável de Targamas. exatamente. O Targamas é um jogador que ainda assim tem muito por onde desenvolver e Sim, sim, acredito sim. que daqui, se calhar, 2 anos é capaz de ser dos melhores suportes da Europa. Sim, acho que, se bem que neste momento, lá está, acho que não há competição, neste momento, acho que não há mesmo competição para o... quer dizer, há uma competição, mas é o... neste momento acho que é óbvio que é entre Trimby e Mickey, é um desses dois. Eu sou sincero, ver o Mickey jogar eu gosto muito mais porque o Mickey, quando a câmara está em cima dele, fica a pensar o que é que tu vais fazer. Porque a verdade é que o Mickey arranja sempre maneira de fazer uma play qualquer. É um bocadinho Exatamente. tipo o Eli Sang há uns anos. Sim, sim. No sentido em que ele vê uma oportunidade e vai. Não tem medo, Uh, ele decide, ok, vou fazê-lo. exato. Falando do E- Mickey, sim. G2 Astralis. De certa forma, tal como temos referido em todos, quase todos os jogos da Astralis, o esperado, É, no entanto, não sei se diria que foi muito esperado, certas ocasiões. o, Nomeadamente, espera, foi o esperado no sentido em que se vês um jogo de G2 Astralis, acho que os G2 vão ganhar. Não estás à espera é do Team Comp. Porque pois, é eu assim. sou sincero, eu olho para este Team Comp e fico a pensar, estes gajos estavam a gozar à má cara. É assim, se me mostrasse este Team Comp, eu dizia que era G2. No entanto, jogar Varus, perfeitamente normal, tal como a Kindred e mesmo a Vários Ashe. achos, ok. Mas Sim, agora, sim. Karma Top, ok, já vimos jogadores a fazer, já vimos outras equipas a fazer. Uhum. Zack E Mid? capa, Zack Mid. Como assim? E isto funcionou. O Caps foi Sim, MVP sim. este jogo, ficou 8-1. Zack 8, Mid? 817 Como assim? deu 25% do dano do G2. Foi o segundo maior dano do jogo. Sim, sim. E isso por acaso é um bocadinho interessante, porque aparentemente o que dizem behind the scenes é que o Caps passou basicamente grande parte do tempo antes do Worlds 2022 a treinar Zack Mid e nunca chegou a usar. Curioso. Portanto, ele decidiu usar agora. E mais uma vez E isso podemos ver aqui o Insta-Banheimer da parte dos exatamente. Astralis. Mas, porque eu acho que aquilo que o Mickey fez assustou muitas equipas. Porque o Heimerdinger é um champion que é muito forte e ainda por cima abusar de maneiras como o Mickey consegue abusar dele, como ele mostrou contra os Excel. Ele basicamente, eu acho que até o fim da regular season, pelo menos, os G2 basicamente provocaram um insta-ban de todas as equipas. Sim. Não vai haver nenhuma bot lane que vai achar se calhar eu até jogo contra um Heimer. Não, vão todas dizer todas, não quero jogar, banem isso. Não. Isso por acaso é muito forte porque o Mickey é um suporte com uma champion pool muito grande. Tanto que nós já vimos Ashe, Heimer e Nautilus. Nós sabemos que ele também sabe jogar de Pyke. E muitos outros champions. Alguns não tão meta, obviamente, Sim. mas nós vamos falar de um gajo que tem imensas possibilidades de champions para escolher. E portanto, se a partir do momento que tu gastas sempre um ban automaticamente no suporte, o resto tu já tens um pé à frente no veto. Mas ainda por cima, né, quando tens um coach como o Dylan Falco, consegue arranjar sempre um veto favorável. Sim. E pronto, né, o jogo correu muito bem. Nada a apontar. Eu acho que até acho interessante que o Broken Blade tenha ido Karma. Possivelmente uma counter pick à Trox no futuro. Porque o Finn simplesmente não conseguia fazer nada com o 0-4-1. Sim, não é possível fazer melhor aqui. E atenção, o Finn até nem jogou mal para os Australis. A questão é que ele não fez nada. Ele estava sempre preso, ele não conseguia sair dali. Sim. E é por isso que Karma pode ser. Até foi uma pick muito interessante. Se bem que ver o Broken Blade a jogar de Mages vai ser sempre estranho. Sim, Mas, exato. Passando ao próximo então. O Fnatic Shikoi Koi. Fnatic, uma matchup que até era bastante interessante. Até porque vimos os Fnatic com jogos fracos. 2 jogos fracos seguidos. E depois apanha logo os Koi, né, como estavas a dizer, é a Coreia, só que na Europa.
de certo modo, estava-se à espera que os Koi fossem os favoritos. E não foi isso que aconteceu no jogo. Efetivamente não. Os KOI inicialmente até conseguiram mostrar alguma dominância. Nomeadamente aos 11 minutos estavam com cerca de 3.000 de gol de vantagem. Uhum. Isso nota-se porque eles, por exemplo, fizeram First Blood e apesar dos Fnatic terem conseguido ficar com o primeiro Wild aos 8:41, ficaram com aos 10 minutos a primeira torre e para Sim. além disso as 5 plates do top, 2 do mid, enquanto isso os Fnatic só ficaram com as 5 do bot. Sim. Acho que deu uma vantagem de gold inicial, mas aqui foi um jogo de 34 minutos em que houve 24 kills. Os Fnatic de certa forma conseguiram jogar melhor à forma que os Rogue costumam jogar. Uhum. Conseguiram dar a volta a esse resultado, maioritariamente vindo do Razork e do Humanoid. Sim. Sim, eu acho que o Razork Maokai deu um grande shutdown à Sejuani de Malrang. O Malrang ficou muito limitado naquilo que podia fazer, tanto que até se for ver o damage chart não é bonito. O Maokai 33 mil de dano, Sejuani 8.900, não é bonito não. O Razork jogou muito bem, em dar engages excelentes, a maneira como ele conseguiu jogar para os objetivos é incrível. Eles conseguiram 2 Heralds, Soul, 2 Barons em meia hora de jogo. Isto é impressionante. É algo que até é quase impossível compreender como é que em meia hora de Sim. jogo conseguiram fazer tantos objetivos. E não só isso, mas a diferença de CS para o Malrang é enorme. Razor com 211, Malrang com 135. Cerca de 80 Esquece. CS de diferença, é algo que absurdo. E acho que neste jogo foi os Fnatic a imporem-se, a dizerem não, vamos jogar com o meu ritmo, da minha maneira. Novamente Gragas a ser escolhido contra Jax. Se calhar os Fnatic têm aqui pronto uma maneira de dar um counter a Jax, que já temos visto que é muito forte. Se calhar os Fnatic estão o Wunder pelo menos está convencido que Gragas é a melhor maneira para dar counter. Sim, efetivamente, tendo em conta os jogos que já foram feitos e as piques também, acho que diria que é verdade. Tirando o jogo contra os G2, sempre tinha um Jax e era picado o Gragas, Exato. por isso, efetivamente, dá para ver que o Wunder sente pelo menos que o Gragas é melhor counter para o Jax. Sim, nem basta não seja parar o scaling, porque o Jax é um champion com um scaling muito forte. E se o Gragas, por acaso, é um champion que é muito bom a travar isso. Não ganha necessariamente a lane, mas não a perde. Isso às vezes é suficiente. Tanto que, por acaso, no jogo mesmo contra a G2, a torre do top foi muito difícil de destruir. Sim, E, por acaso, o Wunder, nesse aspecto, não posso questionar. Ele é uma parede. Por isso é que ele não faz mais do que isso. E pronto, acho que aqui neste jogo os Fnatic a mostrarem que os Fnatic a impor ritmo sobre os Koi. A maneira como o Razork era agressivo na jungle, em conjunto com o Humanoid e até mesmo os shifts do Reckless e do Hux, sim. fizeram com que os Koi ficassem sempre de pé atrás. Portanto, exato, acho que este foi um jogo muito bom dos Fnatic, mais um bocado daquilo que estávamos à espera. Exato, acho que o MVP do Razor completamente merecido. E exato, o jogo foi isso. Sim. Agora, para o último jogo da semana e do dia, temos os Mad Vitality, no qual os Vitality conseguem trazer vitória de uma forma até bastante dominante. Duram ainda 29 minutos. No entanto, os restantes stats demonstram essa dominância: 21 kills para 8, 10 torres para 2, 3 drakes para 1 e uma diferença de 10 mil de gold. Sim, eu acho que este jogo mostra que as preocupações com o Perks no primeiro dia foram em vão. Sim, 11-2-6 na mid lane contra o Niski, que é top 3 mid laners neste momento na LEC. sim. Acho que ninguém questiona isso. E exato, Perks destruiu completamente. O Elioia não se impôs. Acho muito honestamente,
fomos ver as performances agora de Belioia, os G2 ficaram contentes que não pagaram mais de 1 milhão de euros por ele. Principalmente pelo preço que compraram o Yike. Foi quase parece zero, vamos ser honestos. Eu não sei se viste, mas não sei se viste o melhor momento deste jogo. Não cheguei a ver, Foi o Big Brain do Billy Sang. não. Então, Ok. Pensa assim, o jogo está a dar. Aquilo mostra o Billy Sang a fazer um int absurdo ok. no replay. O gajo está a morrer, dá respawn. Sim, Câmara volta, está o Willy Sang a defender a torre do Nexus. Ok? Contra a Ok. equipa quase toda. Tinha lá pelo menos Photon, Bow, Perks e o Neon, pelo menos. ok, sim. Willy Sang dá flash para a frente, ulti no Perks e vai-se embora. Pá, Polymorph no Azir, não acontece nada a seguir a isso. Nenhum dos seus colegas de equipa faz, ou quer que seja quanto ao Polymorph ao Perks, é um flash Polymorph, ok, GG. Tipo, 1 minuto depois o jogo acabou, acho eu. seja como for, tem de respeitar. Isso tem de respeitar. É que o que eu adorei foi só o timing. É porque eles estavam a mostrar o replay do Billy Sang a fazer int. Estão os comentadores a dizer: pois o Billy Sang é assim, quando vê uma jogada ele vai, nem que não faça sentido. Sim. Passa para o jogo a acontecer na atualidade e vês o Willy Sang a fazer flash ulti. É um bocadinho como aquele flash ulti do Mickey, a jogada de Ashe no jogo com os Astralis, Sim. em que ele deu o flash ulti de Ashe para a frente e falhou tudo. Ele conseguiu ter 4 inimigos à frente, mandar flash ulti e falhar todos. Mas já sabe, algo esse não foi incrível. tão humilhante por não perder o jogo. Sim. Neste jogo acho que o Billy Sang não teve um jogo muito forte na Lulu. Por acaso não consigo ver aqui a ordem que foram escolhidos os Champions. Sim, também não Mas estou a teve conseguir a ver. sua coisa bizarra de uma equipa ter ficado com o Lucian e outro com o Nami. É algo que é estranho ver. Normalmente, normalmente se tens Lucian é porque tens garantido que tens Nami. E vice-versa. Exato. A questão é que Nami consegue funcionar com outros ADCs, Lucian não se sabe se funciona muito bem com outros suportes, pelo menos não se tem visto muito. Sim, efetivamente é algo que é muito estranho ver. E eu acho que o próprio combo, efetivamente os Vitality ganham, né? Mas o próprio Sim. combo de Ezreal Nami é algo estranho para mim. Claro que aquele ulti tem. Os ultis têm algum potencial de combo, no entanto, não acho Sim. assim muito relevante. Eu posso ver aqui a ordem dos picks abrindo o VOD, mas se eu tivesse de dizer, eu sinto que aqui. Não, simplesmente o que aconteceu foi. Os Mad Lions deram first pick Lucian. Então os Vitality, para não permitir a Nami, deram first pick. Os Mad Lions forçaram basicamente a pick da Nami. Sim. Mesmo assim acho estranho. Sim, Se não dás ban Lucian Nami, porque é que picas Lucian para forçar a Nami? Vais estar a jogar uma bot lane muito provavelmente inferior. Sim. Mas é que se escolhesses Nami, conseguias escolher outro champion que funcionava. Agora, se escolheres logo Lucian, eles já sabem perfeitamente o que estás a tentar fazer. Exatamente. Este, por acaso, houve uma coisa bizarra. É que eles deram MVP ao Bow, e este eu discordo. Porque eu acho que o Porco simplesmente merecia. Se calhar pode ser nostalgia de ver o regresso Sim. do Perks. Apesar de não gostar muito do Vitality enquanto org, gosto muito do Perks, sempre vou gostar. Mas acho que merecia o MVP. O Bow fez o seu trabalho, jogou bem. Acho que dizer que o Bow jogou mal era mentir, ele jogou muito bem. O Photon também teve um jogo bastante bom. O Chasey novamente apagado, a Batalha da Coreia, ou seja, não aconteceu nada até ao fim. Exatamente. E foi basicamente o jogo. Isso foi os Vitality a assumirem que neste momento são uma das melhores equipas na Europa. Eles disseram que aos Mad Lions que estavam em grande forma, que conseguem dar shutdown ao win condition deles, que normalmente é o Niski, e ao mesmo tempo que os Koi perdem um jogo, os Vitality e G2 são as únicas equipas que ficam 3-0. Exatamente, sendo que os Astralis, como previamente referido, são a única que ficam 0-3.
Exato. As restantes, Portanto, agora- KOI e Mad Lions 2-1 e Uhum. as outras 5, Excel, Fnatic, SK, BDS e Heretics 1-2. Que é algo que acho que ninguém estava à espera, o facto de os Fnatic estarem 1-2 e ser o jogo que ganharam ser contra os KOI. Sim, Ok, tiveram a primeira semana mais difícil de todas. Pegaram logo KOI, Vitality e G2, é verdade. Mas, que são top 3. Mas sejamos honestos, os Fnatic, se à espera que se tivessem 1-2 teriam ganho o jogo contra os Vitality. Não aconteceu. exatamente, sim. Até por causa daquilo, né, da vantagem enorme que tinham no início. Uh, Exato, para a primeira semana foi isso. Agora temos os jogos da próxima semana, começando logo com a Snooze Fest Astralis Vitality. Vai ser um jogo muito interessante para ver de que maneira que os Astralis vão ser atropelados desta vez. sim, Uh, será que é desta vez que o Kaiser faz uma pentakill? Provavelmente não. Fnatic BDS a seguir. muito provavelmente uma Uh, vitória para os Fnatic, algo que eles neste mas- momento estão a precisar. eu acho que sim, eu acho que neste momento se os BDS ganham este jogo é uma catástrofe total. Eu acho que para os Uh, Fnatic sim. Se os BDS ganham catástrofe, no entanto os Fnatic ganham, já começam a ganhar mais algum terreno. Exato. Olhando para os KOI. KOI Heretics, vai ser interessante. Até KOI porque devem ganhar. os KOI devem ganhar, no Sim. entanto, acho que os Heretics deram mais luta aos Vitality, por isso se calhar Sim. eles são capazes de dar mais luta a equipas mais fortes e quero ver Sim, como é sim. que os estilos vão dar clash. Eu acho que os Heretics por acaso acho que têm vantagem no top. Eu considero o Evi um jogador melhor que o Siganda. No entanto, eu acho que os KOI têm uma vantagem demasiado grande na bot lane para ser Sim. eficaz. E acho que os KOI vão levar este jogo. Passando à frente, G2 G2 escapa. escapa. Se os G2 perdem este jogo, eu não sei o que é que faço. Isto é Uh, clara, pelo menos a meu ver, clara vitória para os G2. Os SK ganharam um jogo, foi contra os Team Heretics. Eu digo-te uma coisa: se os SK ganham este jogo e depois não chegam à fase de grupos, eu passo-me. Isto era o típico movimento SK, vamos ser honestos. Sim, sim. Por fim, para terminar o primeiro dia da segunda semana, Excel Mad Lions. Exatamente. Este é um jogo que, a meu ver, até pode ir para os dois lados. Os Excel mostraram-se capazes de lutar, mesmo contra os G2, ainda foi o jogo provavelmente que os G2 tiveram maior luta. Sim. Para além disso, o jogo contra os KOI também bastante luta, apesar de o facto de ser 40 minutos não revela muito porque os KOI puxam sempre para 40 minutos, Sim, sim. mas só tiveram 4.000 de gold de diferença e o gold foi Sim, foi um jogo flutuando. perto. Foi um jogo bastante close e que o BDS efetivamente ganharam. Por isso eu aqui até acho que os Excel são capazes de possivelmente ganhar aos MAD. Eu acho que há potencial para um upset, sim. Para Nintendo. Isso lá está. Estamos a falar há pouco de problemas na bot lane. O upset continua sem equipa. Com o Excel Mad Lion, eu acho que os Excel efetivamente conseguem ganhar o jogo. Eu acho, acho que vou manter a safe bet. Acho que os Mad vão conseguir ganhar. Sim, Única e exclusivamente porque eu acho que vai ser um bocadinho mid-diff. sim, Porque a maneira que eu estou a pensar neste jogo é que o Adwamne vai ganhar a top lane. Porque o Chasey não está a mostrar, não está a fazer performance boa o suficiente para justificar que eu tenha fé nele. sim, No entanto, o VTO também não mostrou nada que me indicasse que ele ia ser um bom mid laner. Aliás, ele, se não erro, ele perdeu todos os matchups de mid. sim, Até contra o Nuclear Int. E isso é um bocadinho preocupante. Principalmente, né, os Excel são uma equipa que quer chegar àquele spot. São uma equipa que neste momento acho que se querem chegar àquele spot das Regional Finals, nem que seja para ficarem em quarto lugar, para chegarem aos play-ins do Worlds. Eu acho que é uma equipa que quer competir para esse quarto lugar. Se vão chegar lá, ainda estou para ver. Eu acho que passa muito pelo VTO dar um bocadinho de step up, porque agora, com o VTO nisso que vai ser muito difícil, a bot lane acho que vai ser renhida. No entanto, acho que o Mad Lions tem uma ligeira vantagem. Acho que o Elisang vai ter uma boa performance. Vai tudo depender vai tudo depender como vai acontecer a bot lane, honestamente. Mas acho que os Mad Lions vão ganhar. sim, acho que os Mad Lions têm capacidade para isso. No entanto, o meu voto, pessoalmente, continua nos Excel. Passando agora para o segundo dia. Os Astralis BDS mais outros nos Fest. Acho que aqui, provavelmente os BDS, mas vai ser um resultado Sim. se calhar relevante para os últimos níveis, mas acho que não vai ter grande impacto Eu acho que os BDS aqui vão fazer na época em a geral. sua segunda vitória. O próximo jogo, os SK Vitality, eu acho que isto é clara vantagem para os Vitality. Os SK
apesar de se terem demonstrado capazes de ainda conseguirem dar luta, não sei se Uhum. se este ponto. Guia 2 Heretics, este jogo é Eu, capaz de ser interessante, pessoalmente é o meu jogo a ver. eu acho que vai ser, eu acho que honestamente que este jogo vai ser um atropelo pior ainda que o jogo com os Fnatic. Pessoalmente não concordo, eu acho que os Team Heretics são capazes de darem mais luta, mas eu percebo o que é que estás a dizer. No entanto, Sim, eu acho que vai bot ser o diff. jogo para ver. Porque eu acho que a botlane Hansama Mickey X claramente mostrou-se que é vários níveis acima de Jack Spectra, Jack Spectra Mercer. Sim, Portanto, sim. Após isso, temos os Koi contra os Mad Lions. Esta uhum, que acho que claramente vai para os Koi, eles têm tido bastante sim. boa performance. Mas lá está, novamente com potencial para upset para o lado dos Mad Lions. Exatamente. Por fim, o segundo dia termina com Fnatic XL, este que, mais uma vez, Vai ser um jogo muito renhido. vai ser renhido. Neste caso até acho que vai ser renhido, mas tenderia a dar a vantagem aos Fnatic. Apesar de os Também. XL darem luta em todos os seus jogos e até Uhum, ganharem um deles, eu acho que os Fnatic têm capacidade para tal e eu acho que se uhum. os Fnatic querem ficar no torneio têm de começar a dar step up. Sim, Por sim. isso, se eles perderem este jogo, eu acho que está terminado. Eu acho que se perderem este jogo, vai pelo menos. Acho que chegam à próxima fase. Eu acho que se os Fnatic não chegassem à próxima fase, era despedir metade da equipa. Sim, Uh, especialmente, né, escolher se querem ficar com o Razor com o Humanoid, mas é o que há. E eu assim, Fnatic Excel, acho que os Excel conseguem ganhar, mas os Fnatic são favoritos, obviamente. Acho que a bot lane dos Fnatic é mais convincente. O top lane é melhor para o lado dos Excel, no entanto, a maneira como o Adlamine tem jogado e dos Champions que tem jogado não consegue estar em posições para dar carry propriamente. Portanto, eu acho que esse jogo tende para o lado dos Fnatic. sim. No terceiro dia, temos o primeiro jogo Excel Astralis. Este claramente tende para o lado dos Excel. E eu acho que neste caso os Excel mostraram estar ao mesmo nível dos G2, ao mesmo nível dos Koi, ou um nível pelo menos capaz de trazer a vitória. Acho que os Astralis Hum, não têm capacidade nenhuma de combater, pessoalmente. sim. Um, Após isso, BDS MAD, o segundo jogo. Este Uhum. aqui acho que já é mais interessante. Os MAD são uma equipa claramente top 4, como tinhas referido. No Sim. entanto, os BDS estão também a ter uma run não má. Nos três jogos que até agora fizeram, o Excel foi um jogo bastante renhido. O jogo contra os SK foi fácil, relativamente fácil não, peço desculpa, foi relativamente Sim. difícil. Foi 40 minutos que o jogo ainda demorou contra os SK. E o Uhum. jogo contra os KOI ainda demorou 36, mas mais uma vez isso é um bocado irrelevante porque são os KOI, chegam sempre aos Sim. 77 minutos. Ah, por isso eu acho que os MAD são capazes de ganhar. No entanto, Acho, existe acho que os sempre favoritos. possibilidade da upset dos BDS. Sim. E se os BDS dessem upset, eu acho que seria um statement enorme, porque houve muita gente, especialistas, que diziam que os BDS, se não ficassem em último lugar, era um milagre. Sim, E, e acho que isto está a provar que os BDS agora acho que estão a provar que têm um bocadinho mais daquilo que o pessoal estava à espera. Mas, no entanto, Mad Lions acho que é a minha escolha. sim, Com a SK, pá, novamente, se os SK ganham este jogo, eu não sei o que é que faço. Porque, olhando para os KOI, olhando para os SK, ambas as equipas gostam de jogos compridos, mas acho que favorece sempre os KOI, nesse caso. Logo a seguir, eu acho que é o jogo da semana. A G2 Vitality. A luta das duas equipas que até agora estão 3-0 podem não estar imbatíveis até o momento, mas alguém vai perder esse jogo. Alguém não vai ficar imbatível até ao fim. sim. G2 Vitality vai ser um jogo muito bom. Pessoalmente tento para os Uh, G2. No entanto, os Vitality não são underdogs. E eu acho que isto eu, é o mais próximo de um 50-50 matchup que até agora vamos ter. sim, eu também tendo a concordar até agora porque, por várias razões, acho que a bot lane do G2 é a única que até agora está a mostrar que consegue competir com a Neon Kaiser dos Vitality. Mid laner Perks Caps vai ser um jogo incrível, sempre, é sempre um jogo incrível. E Ike Bow vai ser um matchup muito boa, assim como Broken Blade Photon. Acho que todas as lanes são muito renhidas. Eu acho que tendo a favorecer a G2 por causa da team play. Eu acho que os G2 estão muito mais coordenados. Acho que os Vitality ainda têm um bocadinho de dificuldade de comunicação. Sim, Eu acho que isso favorece os G2. E eu acho que o Caps vai
estar especialmente preparado para este jogo, porque ambos sabemos que o Collapse aparece quando importa mais, e neste caso, com o jogo contra o Porks, é quando importa mais. Exatamente. De qualquer das formas, este jogo vai ser um jogo incrível. Eu acho que ser o penúltimo jogo não faz tanto sentido, normalmente vão ter o melhor jogo para o fim, mas vai ser um jogo incrível de qualquer forma. Logo a seguir, Fnatic Heretics. Este aqui está o último jogo, que tal como estás a referir, geralmente o jogo mais privilegiado, o jogo mais, digamos, renhido, mais interessante. Sim. Não sei se concordo completamente. No entanto, acho que mesmo assim vai ser interessante, porque os Fnatic ficaram 2-1. Não, desculpa, 1-2. 1-2. Os Heretics 1-2. O nível de equipas diferente, sim. Os Fnatic tiveram o começo mais difícil possível. Vitality seguido de G2, seguido de Koi. E os Heretics Astralis, depois Vitality, efetivamente bastante difícil. Depois SK, esse que até acabam por perder. No entanto, eu acho que neste momento, já tendo feito 5 jogos, para além dos crimes, os Heretics já vão estar muito mais compostos. E eu ainda continuo a acreditar. Eu acho que os Heretics ganham este jogo. Tu já inalaste o copium todo do Yankos, não já? Muito obviamente. Pá, eu acho que dou-te razão, no sentido em que eu acho que os Fnatic são uma equipa que está muito shaky ainda. Eu acho que eles claramente não estão uma equipa muito sólida. Acho que ainda há muitos problemas para resolver na jungle mid, que se o Ruby consegue ter uma boa matchup contra o Humanoid, eu acho que o jogo acabou. Porque, ok, o Reckless tem uma vantagem enorme na bot lane, é verdade. Só que se o Ruby consegue ganhar o mid e eu estou à espera que o Heavy consiga ganhar o top, epá, eu acho que vai ser muito difícil os Fnatic porem-se à frente. Portanto, eu vou pôr também, vou concordar contigo, Heretics vão ganhar este jogo. Voltando assim então à luta para um bom spot. Exatamente. Com isto, Eu acho. está terminada a análise. Analisamos os jogos existentes, os jogos para existir. E com isto, acho que damos terminados mais um episódio. Por fim, só antes de salientar que e relembrar que nos podem encontrar em todas as plataformas: SoundCloud, Spotify, YouTube, mesmo até no Twitter. Nome por terminar,